Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao curso. Nessa aula, a gente vai conhecer os conceitos de bibliotecas, o pip e Virtual Env, ok? Bom, em Python, bibliotecas são uma coleção de módulos de scripts desenvolvidos para facilitar um processo de desenvolvimento, evitando a necessidade de reescrever os comandos mais utilizados, ok? Então, nas aulas anteriores, a gente utilizou a biblioteca do CSV, né? O módulo CSV. Então, o que acontece? Por padrão, o Python já tem esse módulo que facilita que a gente faça leitura de um arquivo .csv, ok? Com isso, a gente não precisa ficar reescrevendo, é só a gente instalar e utilizar como função, tá ok? E no Python também, a gente tem dois tipos de bibliotecas. São as bibliotecas padrões do Python, né? Que são conhecidas como built-in, ok? E temos bibliotecas externas, né? Que podem ser instaladas através do pip. Então, por exemplo, por padrão, no Python, para a gente fazer uma requisição web, tem a biblioteca urllib, ok? Só que algum desenvolvedor foi lá, e agora com o apoio da comunidade e tudo mais, desenvolveu a biblioteca requests, que utiliza o urllib, porém possibilita fazer uma requisição web de forma facilitada, ok? Então, não é o caso desse curso, mas se vocês verem algum outro conteúdo de Python com requisição web e tudo mais, vocês vão ver que vai ter que instalar a biblioteca requests. E o que vem a ser o pip? Tá? O pip ele é um gerenciador de pacotes do Python. Então, imagina lá no sistema Android, né, sistema operacional Android do celular, da iOS, a gente não tem a Play Store. No Linux, a gente lá no CentOS, a gente não tem o Yum. No Debian, derivados de Debian, tem o apt-get. Então, aqueles são gerenciadores de pacote. Então, por exemplo, no Linux, através do Yum, a gente faz a instalação. Então, por exemplo, se eu quiser instalar um Apache, então Yum install Apache 2, HTTPD, né? No Debian, apt-get install e assim por diante. Em Python ele também tem gerenciador de pacote, que seria o pip. Então aqui a gente tem algumas sintaxes, né? Então, por exemplo, pip install, nome do pacote, pip uninstall para desinstalar, né? Pip install instala, uninstall desinstala, pip list ele lista todos os pacotes instalados. É muito comum durante o desenvolvimento de uma aplicação grande a gente fazer isso aqui, ó, pip freeze e de jogar a saída para o requirements.txt, que é o quê? Que é um arquivo de requerimentos, né? De requisitos daquele projeto, daquela aplicação, ok? Então ele exporta os pacotes instalados por um arquivo de requirements, para esse arquivo .txt. E aí esse arquivo ele pode ser utilizado no pip install -r, né? Que aí eu passo requirements.txt e ele instala os pacotes a partir de um arquivo de requisitos, ok? E assim, e tem um problema, né? Por exemplo, se a gente usa Linux, a gente tem um Python ou usa mais uma versão de Python, nós temos o Python 2, o Python 3, ok? E às vezes a gente não sabe qual que é o comando do pip, né? Por exemplo, pip ele vai chamar o pip na versão 2 do Python. Pip 3, dependendo da distribuição, se a gente instalar o Python 3.6, vai ser pip 3.6, ok? Isso dificulta. Então, o que a gente pode estar utilizando? Python 3 -m, o -m ele chama um módulo, ok? Pip install o nome do pacote, ou pip Python 3 -m, uninstall, Python 3 -m, pip list e assim por diante, ok? Nós iremos utilizar o pip para instalar a biblioteca do Zabbix, ok? Então a gente vai ver um exemplo disso daqui. Ok, agora vem outro conteúdo que é mais para conhecimento, nós não iremos utilizar isso no curso, que é o que? A Virtual Env, né? O que é o Virtual Env? É uma ferramenta simples e poderosa. O principal objetivo é criar ambientes virtuais com total independência dos outros ambientes criados. Tem gente aqui que vai estar assistindo esse curso que pode ser que não seja desenvolvedor, mas se alguém tiver interesse na área, a gente vai ver que a gente vai começar a fazer muitos projetos com Python, que utilizam bibliotecas diferentes como eu posso dizer, em versões diferentes. Então imagina que a gente tem um ambiente de virtualização. Para quem conhece virtualização, a gente virtualiza uma máquina, por exemplo, tem uma máquina lá, instala um Hyper-V ou um VMware, ok? E ele vai compartilhar os recursos e cada máquina virtual vai ter o seu sistema operacional, suas aplicações instaladas de forma independente,
né? Então o Virtual Env ele simula isso. Então ele cria um ambiente virtual, ok? A gente consegue ativar para quando eu vou utilizar e quando eu não vou utilizar esse ambiente virtual. E a gente só instala as bibliotecas pertinentes àquele projeto e na versão que a gente precisa. Não precisa instalar outras. Então eu não corro risco de sobrescrever uma biblioteca já instalada por padrão no Python, né? Naquela padrão lá, no ambiente padrão que ele tem, e sobrescrever e atrapalhar e quebrar um outro projeto, ok? Mas isso é muito mais utilizado por desenvolvedores. Para o nosso caso é bem simples, então a gente não vai estar utilizando nesse momento a Virtual Env durante o curso, ok? Então, como eu disse, ela permite que cada ambiente tenha autonomia de instalar bibliotecas de forma que não impacte nos demais ambientes. Tudo bem? E qual seria a sintaxe? Então a gente precisa instalar o pacote da Virtual Env, né? Então, olha lá, Python 3 -m pip install virtual env, ok? E aí para mim criar uma venv, né? Eu faço assim, ó, Python 3 -m venv, ok? Para ativar seria source bin source venv bin activate. A gente ativa a utilização da VM. Mas como o objetivo agora é só conhecer, a gente não vai utilizando, então não dei sequência na sintaxe. Além disso, eu criei um fluxo aqui, como é que funciona mais ou menos, né? Então nós temos aqui o nosso código-fonte, o nosso pip, todas as dependências que o pip instala, nosso Python, se ele for 2x ou 3x, ok? Estão tudo acoplado em uma Virtual Env. E eu posso ter várias Virtual Envs, uma para cada projeto. E eu tenho tudo isso separado. Então tem um código-fonte separado, as dependências separadas e pode ser uma Virtual Env para cada versão do Python também, né? Então se eu tiver o Python 2 instalado, eu posso criar uma Virtual Env para o Python 2, para o Python 3 e assim por diante, tá ok? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Se surgiu alguma dúvida com Python, coloca lá no fórum que a gente vai tentar ajudar vocês, ok? Vejo vocês na próxima aula.